Para iniciar a falar sobre polímeros, a gente precisa inicialmente a discorrer a respeito dos tipos de mecanismos de polimerização. Existem dois tipos principais de mecanismos de polimerização: a polimerização por condensação e a polimerização com radicais livres. Em relação à polimerização por condensação, suponha uma molécula de ácido, uma molécula de ácido aminocaproico. A molécula de ácido aminocaproico possui uma amina em uma das extremidades, com esse grupo etila aqui no centro. Desculpa, um grupo etila não. Você tem um grupo aqui com cinco carbonos. Então, um grupo aqui com 5 carbonos, aqui no centro, e na outra extremidade existe um ácido carboxílico, COOH. Então, essa aqui, veja então que essa aqui é uma amina. E nessa outra extremidade, a gente tem um grupo do tipo ácido carboxílico. Então, tendo um grupo funcional em cada uma das extremidades da molécula, vai ser fundamental para que a polimerização ocorra. Eu vou denominar esse grupo aqui do centro com uma cadeia carbônica de 5, eu vou chamar isso aqui simplesmente de R. Consequentemente, a minha molécula de ácido aminocaproico, que vai ser o monômero para essa polimerização aqui específica. Então, isso aqui toda essa molécula de ácido caproico é o que a gente chama então de, já vou escrever aqui de baixo, é o monômero. Eu vou representá-la como sendo NH2, que é a amina, ligado ao radical R, ligado ao ácido carboxílico, COOH. Então, esse aí é o ácido aminocaproico. Então, se eu fizer nas condições adequadas de temperatura e pressão, se eu fizer essa molécula de ácido aminocaproico reagir com uma outra molécula de ácido aminocaproico, né, da seguinte maneira, então eu tenho aqui, vou colocar aqui a amina com o radical R, ligado ao radical R, e ligado ao ácido carboxílico, reagindo então com outra molécula de ácido aminocaproico. Radical R, C, dupla O, OH. E o que eu vou ter então é que essa hidroxila aqui do lado direito dessa primeira molécula de ácido aminocaproico vai reagir com esse hidrogênio aqui da amina do outro ácido, formando então uma molécula de água, mais o início, mais o produto dessa primeira reação de polimerização, que consequentemente seria, né, escrevendo da esquerda para a direita, colocando então a amina do lado esquerdo, R, C. Então, olha só, esse dupla
Ó, permanece aqui, nessa ligação o OH sai e vai entrar, na verdade eu fiz errado aqui, não deveria ter colocado aqui nessa de baixo, mas vamos supor que seja aqui nessa de cima. Entrando, então, tira esse H daqui, ele vai ligar, então, diretamente aqui nessa molécula de nitrogênio, no átomo de nitrogênio da amina, que por sua vez está ligado ao hidrogênio. E continuando, então, o radical R, C, dupla O, OH. Então, eu tenho aqui o monômero, que é a minha molécula de ácido aminocapróico, e aqui eu produzi um dímero. O dímero é o polímero resultante da junção de dois monômeros de ácido aminocapróico. Então, percebe-se aqui nesse caso que a unidade aqui de repetição vai ser isso aqui que está dentro desse círculo azul. Que está aqui dentro desse círculo azul. Na verdade, não desse círculo, vou colocar aqui melhor dizendo, né? Desse círculo azul aqui. Ó, veja que essa unidade aqui se repete, ó, ela está aqui. Ela está aqui. Sendo então essas duas unidades aqui sendo ligadas aqui por essa ligação entre o carbono e o nitrogênio. Vou colocar aqui então essa aqui sendo a unidade de repetição. Então, para cada duas moléculas do monômero que se ligam e formam o dímero, eu tenho a condensação de uma molécula de água. Se eu fizer então reações sucessivas, o que vai acontecer é que então, para formar um trímero, esse OH vai sair daqui e eu vou ligar mais outra unidade de repetição ali. Dessa forma aí, ó. Formando então, por exemplo, agora eu já tenho um trímero. Só que nesse caso eu vou ter então 3 moléculas se ligando, né? E a liberação de 2 moléculas de água. E aí vai. O que pode acontecer também, ao invés de eu ter, por exemplo, eu tenho a formação de um dímero a partir de 2 monômeros. Eu tenho a formação de um trímero a partir de 3 monômeros. Mas eu poderia ter também a formação do trímero a partir da ligação de um dímero com um monômero. Então, da mesma forma, geraria o trímero. E aí eu iria... aí teria, então, a etapa de propagação da polimerização, formando, então, polímeros de cadeias cada vez maiores, como os tetrâmeros, pentâmeros, hexâmeros, e aí vai. Esse tipo de polimerização aqui, então, é o que é denominado polimerização por condensação. O monômero, então, é o ácido aminocapróico, para esse caso específico. A unidade de repetição é essa aqui, aquela que se repete, né, que vai se ligando sucessivamente para formar o polímero.
e há então a condensação de água. Um outro tipo de polimerização é a polimerização com radicais livres. E aí, na polimerização com radicais livres, é fundamental que haja, então, uma espécie quimicamente ativa para dar início ao processo de polimerização. Então, suponha que você tenha um determinado peróxido. Vou colocando aqui do lado esquerdo os números denominando as etapas. Então, numa determinada etapa, esse peróxido específico, um RO, R', isso aqui é um radical qualquer, esse aqui é um outro radical qualquer, né? A denominação do peróxido aqui, os dois oxigênios estejam ligados aqui. E aí, sob aquecimento em temperaturas moderadas, essa ligação oxigênio-oxigênio, que é fraca, vai se romper e formar espécies RO e R', ambas são radicais, né, que possuem em ambas essas espécies aqui, você tem elétrons desemparelhados que vão servir, né, para poder serem fornecidos para outras moléculas e desencadear o aparecimento de outro tipo de ligação. Então, esses radicais, denominados radicais alcoxi, eles são muito reativos e, por exemplo, se eles forem colocados, vou utilizar esse alcoxi aqui, e se esse alcoxi for colocado em contato com um ácido, digamos, um ácido bromídrico, vou colocar o RO', em contato com o ácido bromídrico. Então, a ligação do hidrogênio e do bromo vai se romper e o hidrogênio vai se ligar ao alcoxi da seguinte maneira, formando, então, um íon brometo aqui livre. Essas etapas 1 e 2 são as denominadas etapas de iniciação. As etapas de iniciação da polimerização. Veja que essa etapa de iniciação para polimerização que eu estou colocando aqui é para essa reação específica. Né? A iniciação para outras polimerizações vão seguir sequências distintas, envolvendo mecanismos distintos. Mas o que vai caracterizar essa iniciação aqui é que vai ser a formação desse radical livre, que no caso aqui são os íons brometo, que ao entrar em contato, né, em etapas subsequentes com a minha molécula específica, vai desencadear a polimerização. Então, suponha que esses íons brometos agora entrem em contato, esses íons brometo em solução vão entrar agora em contato com uma molécula de etileno. Aí está aqui a molécula de etileno com a dupla. 2 hidrogênios de um lado, 2 hidrogênios do outro.
Esse elétron desemparelhado vai ter, então, energia suficiente para quebrar essa ligação dupla aqui. E nesse caso, a ligação dupla vai ser quebrada porque termodinamicamente, então, quando essa ligação for quebrada, havendo então a adição desse íon brometo aqui na molécula de etileno, então TBr, C, aqui os dois íons, os dois átomos de hidrogênio, aqui eu já não tenho mais a dupla, a ligação π foi rompida, mas compensou aqui pela adição do bromo. O que ocorre é que aqui, então, esse carbono do lado direito, agora ele ficou com um elétron a menos. Então, é necessário que tenha alguma outra espécie que forneça elétrons para esse carbono aqui, para ele se estabilizar. Então, esse processo, né, da adição do bromo ao etileno vai ser termodinamicamente possível porque essa ligação entre o bromo e o carbono é mais forte, é mais estável do que a ligação dupla, a ligação π. Então, havendo então, essa possibilidade do início da propagação da polimerização. Então, uma segunda molécula de etileno vai entrar agora em contato com esse radical, o que a gente tem aqui agora é um radical. Então, para fornecer um elétron para esse carbono e estabilizar essa molécula, há também, quando entrar em contato então com essa molécula aqui de etileno, essa ligação π vai ser rompida. Consequentemente, vai haver então uma ligação desse carbono com esse carbono para compensar a ligação daqui que foi rompida e estabilizar essa carga positiva que formou aqui na primeira etapa da propagação, formando então um dímero, da mesma forma que lá na condensação. Então, carbono e carbono novamente. E novamente aqui tenho a formação de um radical no último carbono, que para fazer então estabilizar esse carbono aqui, vai chegar então uma outra molécula de etileno, vai fazer que ao entrar em contato vai fazer a quebra da ligação π, se ligar com o carbono para estabilizar e vai continuar então o crescimento da molécula. E então essa aqui é o que é denominado etapa de propagação da polimerização. Veja que nesse caso aqui a gente chama essa reação entre o bromo e a molécula de etileno de uma reação de adição. Então, com adições sucessivas de mais moléculas de etileno, a cadeia vai crescendo. Até que há, então, eventualmente, duas cadeias poliméricas que estão crescendo simultaneamente em uma quarta etapa, essas duas cadeias. Então, eu estou tendo o crescimento dessa cadeia,
E simultaneamente eu estou tendo crescimento de diversas outras cadeias ali paralelo a essa aqui, a partir dessa primeira adição do bromo ao etileno. Então, eventualmente, duas cadeias com tamanhos distintos vão entrar em contato e terminar a reação de polimerização. Né? Nesse caso, digamos que eu vou ter, por exemplo, então, uma cadeia BR CX H2X, já que para cada carbono eu tenho um átomo de hidrogênio, veja só. Isso aqui é um radical. Vou reagir com outro radical, com um determinado tamanho de cadeia também, CYH2Y. E esses dois radicais vão se unir pelas duas pontas cujos átomos de carbono não estão com orbital de valência completo. Então, eles vão se unir por essas pontas aqui para formar, então, esse polímero final, BRCX mais Y, H2X mais Y. E do outro lado da cadeia tem outro átomo de bromo aqui. Esse aqui vai ser um polímero, então, com tamanho de cadeia X mais Y. Então, esse é o mecanismo de polimerização do tipo polimerização com radicais livres, sendo que a iniciação são essas duas etapas, a propagação, e aqui nessa última etapa aqui eu tenho o término da polimerização. O produto da reação de polimerização vai ser essa molécula de etileno, a molécula de polietileno, então esse aqui é o polietileno, com esse tamanho específico de cadeia, que nesse caso é X mais Y. E aí a gente pode fazer a representação dessa molécula aqui de forma alternativa através da unidade de repetição. Ó, veja que a unidade de repetição, deixa eu colocar aqui em cima de novo. A unidade de repetição é essa aqui, ó. Na verdade, a unidade de repetição para esse caso aqui específico é o próprio monômero. Então, cada uma dessas aqui é a unidade de repetição. E aí eu posso fazer a representação dessa molécula aqui simplesmente como a unidade de repetição, CH2, CH2, colocando aqui entre parênteses, e N. Nesse caso aqui, N seria a quantidade de unidades de repetição. A representação dessa cadeia polimérica aqui, desse polímero de polietileno, ela não está geometricamente correta. Na verdade, o ângulo entre esses dois átomos de carbono, se a gente fosse desenhar essa cadeia dessa forma, continuando aqui para cá. Então, o ângulo esse ângulo aqui entre as ligações carbono-carbono, ele é de 109 graus, né? Todos eles.
E esse comprimento de ligação, aqui eu vou representar então, aqui com essa linha cheia. Eu estou representando uma espécie, uma molécula, um átomo de hidrogênio que está vindo na direção para cá da tela, e nessa aqui eu estou representando essa vazia aqui, nesse traço vazio aqui eu estou representando o hidrogênio que está para lá, né? Para lá da tela. Então eu tenho da mesma forma aqui, traço vazio, e aí vai. Então essa ligação tem 109 graus e esse tamanho de ligação entre os átomos de carbono tem o valor de 0,154 nanômetros. 0,154 nanômetros. Então, eles formam esse padrão aqui do tipo zigue-zague. Eu vou mostrar aqui no uma unidade de repetição do polietileno. Então, aqui tem uma molécula de etileno, só que sem a ligação dupla, que eu tenho só uma ligação simples, já que ela já está, a ligação dupla já foi quebrada. E eu vou adicionar aqui, eu tenho aqui os átomos de carbono, os menores o de hidrogênio, e eu vou agora adicionar uma unidade de repetição. Olha lá, então, adicionando uma unidade de repetição, veja lá, então, o ângulo da ligação de 109 graus e o tamanho dessa ligação aqui de 0,154 nanômetros. Veja lá, ó, que os átomos de hidrogênio, então, ó, um vindo para cá e outro para cá, formando então esse padrão de zigue-zague. Diversos outros tipos de polímero são possíveis de serem formados, tanto pelo mecanismo da condensação, quanto pelo mecanismo com radicais livres. Em relação ao mecanismo com radicais livres, que eu vou dar sequência aqui embaixo, outros polímeros. Eu posso ter, por exemplo, o tetrafluoretileno, TFE. Então, esse aqui é o tetrafluoretileno, que é formado a partir do monômero que é desculpa, peraí. Na verdade, eu coloquei errado aqui. Eu tenho o politetrafluoretileno. O politetrafluoretileno, politetrafluoretileno, que é produzido a partir da polimerização com radicais livres do tetrafluoretileno. Tetrafluoretileno. O tetrafluoretileno vai ser essa molécula semelhante ao etileno, só que no local dos átomos de hidrogênio tem-se átomos de flúor, conforme
É demonstrado aqui. Então, as ligações, tem a ligação dupla ali, e substitui os átomos de hidrogênio pelos átomos de flúor. Flúor, flúor, flúor e flúor. Então, da mesma forma, eu tenho a quebra da ligação, eu vou ter um radical que vai induzir então a quebra da ligação π e dá início então à propagação da cadeia. E aí eu posso representar o polímero de PTFE dessa maneira semelhante que essa aqui, substituindo o hidrogênio pelo flúor. Então teria uma coisa assim: CF2, CF2, N. Um outro tipo de polímero, que é o policloreto de vinila. Policloreto que é o policloreto de vinila, ou PVC. O PVC é formado a partir do cloreto de vinila. Cuja molécula é o CH2, CH2 dupla CHCl. É o etileno também, só que com um dos átomos de hidrogênio substituídos por cloro. Eu também posso representar a cadeia como CH2C HCl, e aí vai. No caso aqui no caso do PVC, o iniciador, a molécula iniciadora, vai ser o 2,2 azobis isobutyronitrila, que é essa molécula aqui de baixo. Eu tenho dois grupos metila, CN, dupla NC, CN, CH3,2, que essa molécula aqui então vai se decompor através da quebra aqui dessa ligação dupla e vai formar então 2CH3, 2C, CN, esse aqui vai ser um radical, mais uma molécula de nitrogênio. Então esse aqui, o 2,2 azobis isobutyronitrila vai ser o iniciador, que quando ele se decompõe, então ele vai formar esse radical, e esse radical aqui vai ser responsável, agora eu vou colocar aqui para baixo, por entrar em contato com o cloreto de vinila, a presença então desse radical vai desestabilizar, vai fazer a quebra dessa ligação π, e então vai iniciar a etapa de propagação de propagação da polimerização.
esse... Então, olha lá, eu tenho agora desses dois radicais. CH3, C, CN, ele vai então entrar agora, ele vai se ligar agora a esse átomo de carbono, que vai precisar de um elétron a mais aqui para estabilizar as quatro ligações, os orbitais de valência. Então, eu vou ter C, H, C, H, Cl. Tá aí já a primeira unidade de repetição. Isso aqui tá... Isso aqui é um radical. E aí eu vou ter, novamente, né, outras moléculas de cloreto de vinila que vão ter a ligação pi rompida ao entrar em contato com esse radical aqui e né, continuar o crescimento da cadeia até determinado ponto que vai ter então, o término da propagação através do acoplamento de duas cadeias. Beleza. Então, uma variável importante aqui da polimerização vai ser a distribuição do tamanho das moléculas de polímero que foi resultado do processo. Eu tenho uma distribuição de tamanho de moléculas. Ou seja, vão ser polímeros de comprimento de cadeia carbônica diferente. Ser polímeros de tamanho de cadeia carbônica diferente. Por exemplo, ó, aqui eu tenho dois gráficos de distribuição. Então, por exemplo, eu tenho para esse caso aqui, esse aqui é um gráfico hipotético de determinado produto da polimerização de determinado monômero. E esse gráfico está falando o seguinte, que, ó, lendo aqui do lado, eu tenho, nesse caso aqui, aproximadamente 0,05. Ou seja, aproximadamente 5%, isso aqui é 5%. Então, aproximadamente 5% dos polímeros, 5% em mol, ou em quantidade, né, ou em volume, já que mol volume se relaciona diretamente, assim como a quantidade, ou seja, número de moléculas. Então, 5% dessas moléculas geradas por essa polimerização possuem massa molar entre 5 e 10 gramas por mol. Ó, aqui eu tenho 0,15, ou seja, aqui eu tenho uma coisa de aproximadamente 17%. Aproximadamente 17% desses produtos, desses polímeros, possuem massa molar entre 10 e 15, 10 e 15 vezes 10 e 15 vezes 10 elevado ao cubo gramas por mol, na verdade, né? Estou esquecendo de colocar o 10 elevado ao cubo. Um
Um pouco mais de aproximadamente 21% tem entre 15 e 20. Aproximadamente 25% tem entre 20 e 25. Ó. Então, a média está aproximadamente aqui em 20 e 25, 20 e 25 vezes 10 ao cubo gramas por mol. E nesse outro gráfico aqui é a mesma, representa a mesma distribuição representa o mesmo produto, só que a distribuição aqui não foi feita em relação ao número, e sim em relação à massa. Então, quer dizer que, por exemplo, aqui nesse segundo caso, 10% em massa das moléculas tem essa massa molar aqui entre 10 e 15. Então, como que eu posso fazer para determinar a massa molar média do meu produto de polimerização? A massa molar média, que é o que a gente vai chamar de MN barra, N, eu estou colocando M porque é a massa molar, barra é porque significa que é média, e N que é a massa molar média em relação ao número de polímeros ou ao número de mols de polímero, ou seja, relacionando a uma base molar. Então, a massa molar média em relação ao número de mols de polímeros vai ser igual ao somatório da massa molar média dos polímeros com comprimento de cadeia na faixa I. Por exemplo, uma faixa I seria de 5 a 10. Então, a massa molar média dos polímeros com comprimento de cadeia na faixa I, que eu vou chamar de MI, vezes a fração molar dos polímeros com comprimento de cadeia nessa faixa I. Eu posso fazer a mesma coisa também em relação à fração mássica. E nesse caso aqui, eu vou ter a massa molar média em relação à massa. E nesse caso, a conta é semelhante, a única coisa que vai modificar é que eu não vou multiplicar pela massa, pela fração molar, e sim pela fração mássica. Então, por exemplo, aliás, uma outra variável importante também para a gente vai ser o grau de polimerização. O grau de polimerização ele vai dar uma ideia da extensão até qual a polimerização aconteceu. Porque o grau de polimerização é calculado como sendo... O grau de polimerização é calculado como sendo a GP. Então, o grau de polimerização GP, calculado como sendo a massa molar média. E aí eu posso ter o grau de polimerização em relação a número de mols, como também em relação à massa. Então, eu vou colocar aqui em relação ao número de mols. Então, eu teria a massa molar média em relação a mols, Mn, essa aqui, dividido por N. E aí N vai ser, desculpa, Mzinho. Esse Mzinho aqui vai ser a massa molar da unidade de repetição. Da unidade de repetição. Então, por exemplo, lá pro caso se a gente vai vendo aqui do cloreto do cloreto de vinila, a unidade de repetição seria a massa molar, então, de 3 átomos de hidrogênio, mais 2 átomos de carbono, mais 1 átomo de cloro. Esse seria o valor de M ali. Então, por exemplo, vamos assumir que a gente tem essa mesma distribuição
essa mesma distribuição de tamanho de moléculas aqui, conforme demonstrado aqui nessa figura. E que essa distribuição de tamanhos de molécula seria para o PVC, né? Para o policloreto de vinila. Vamos colocar aqui. Essa aqui é a distribuição do tamanho de moléculas para uma polimerização do cloreto de vinila, gerando uma distribuição de produtos que são policloretos de vinila com tamanho de cadeia diferente. Então, eu vou supor isso aí. E eu quero saber, para essa distribuição de tamanho de molécula aqui, qual que é, primeiramente, qual que seria a massa molar média, tomando como base a fração molar. Ou seja, eu quero o MN. Quanto que seria o MN disso aqui? E aí eu teria que fazer, ó, por exemplo, eu não vou fazer conta a conta aqui não, já vou dar diretamente a resposta. Então eu sei que, olha lá, nessa faixa aqui, entre 5.000 então é 5 vezes 10 elevado ao cubo. Entre 5.000 e 10.000 gramas por mol, a fração então de moléculas que tem massa molar entre 5.000 e 10.000 gramas por mol é de aproximadamente 0,05 ou 5%. Isso quer dizer que se para esse caso então é de 5.000 até 10.000, a massa molar média então dessa faixa aqui seria de 7.500. Essa aqui é a média entre 5.000 e 10.000. Então eu tenho que MI. Eu tenho então que MI vezes XI para essa primeira etapa, para essa primeira faixa, seria 7.500 vezes 0,05. E isso dá um valor de 375. Para a segunda faixa, por exemplo, de 10 a 15.000. (10 a 15.000 gramas por mol). Eu teria então aqui a média de 12.500 gramas por mol, o que representaria aproximadamente, eu coloquei 17%, na verdade é 16%. Vou colocar aqui, ó, 16%. 0,16 ou 16%. E o MI vezes XI vai ser igual então a 2.000, né? 12.500 vezes 0,16. Eu faço isso para essa mais essa faixa, essa e essa. No final das contas, eu vou fazer então esse somatório dos MI XI. Vou fazer o somatório do MXI, que o somatório do MXI, conforme demonstrado aqui, é o próprio valor da massa molar média, que para esse caso aqui vai ser igual a 21.000
150 gramas por mol. Eu quero saber também o grau de polimerização. O grau dessa polimerização aqui. Ou o GP. O grau da polimerização vai ser igual a massa molar média dos polímeros dividido pela massa molar do monômero. A massa molar do monômero, que para esse caso o meu nonômero é o cloreto de meu monômero aqui vai ser o cloreto de vinila. Então, M vai ser igual a duas vezes a massa molar do carbono, que é de 12,01 gramas por mol, mais 3 vezes a massa molar do hidrogênio, que é 1,01 grama por mol, mais a massa molar desse átomo de cloro, que é 35,45 grama por mol. Então, M vai ser igual a 62,5 gramas por mol. Essa aqui é a massa molar do cloreto de vinila. Que se eu dividir, então, 21.150 por esse valor de 62,5, eu vou obter 338. Esse valor de 338 quer dizer que a massa molar, então, do meu polímero, a massa molar média, né, dos meus polímeros, tem, então, aproximadamente 338, aproximadamente 338 vezes maior do que a massa molar da minha unidade de repetição. Né? Então, isso dá uma ideia do tamanho da cadeia média do polímero que você está produzindo. Então, quanto maior essa razão aí, maior vai ser o tamanho da cadeia do seu polímero, do seu conjunto de polímeros.